Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, ok? Palavras de Vida com Gi. E nós vamos estar falando sobre os maus hábitos e o que a Bíblia fala sobre os maus hábitos e como nós podemos mudá-los, amém? Então, o que são os maus hábitos, né? E por que eles nos afastam de Deus? E também, quais são os exemplos, né, que nós temos de maus hábitos, como a mentira, a preguiça, a fofoca, a ira, os vícios, a procrastinação, ok? E eu quero deixar um versículo para você que diz lá em 1 Coríntios 6:12, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Há uma definição de Oxford que fala sobre a questão do hábito, né? O que significa o hábito? Ou seja, é uma forma usual de ser, fazer, sentir, costume ou modo. Forma permanente ou frequente de você se comportar. Os maus hábitos, eles são comportamentos, né, que se repetem. Muitas vezes, eles acontecem de forma automática, né? Um dos maus hábitos que a Bíblia coloca é a mentira, né? Efésios 4:25 vai dizer assim: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para com seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. A palavra também diz que o pai da mentira é Satanás, então a gente precisa ter cuidado, né? Muitas vezes é uma mentirinha, é pequena, não faz diferença. Diga que eu não tô, diga que eu saí, diga que eu não vou poder ir agora. Ou coisas, eu não posso atender. Outro mau hábito é a fofoca e a maledicência, né? Provérbios 16:28 diz: quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Então, assim, amados, a questão da fofoca é algo, a palavra de Deus diz também que é o pecado que Deus abomina, né? Então, você chega, você fala, você compartilha muitas vezes coisas que não são suas. Às vezes as pessoas contam algo da vida delas para você e você fala para outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a fofoca. Outro mau hábito, amados, é a ira descontrolada, né? A palavra diz em Tiago 1:19-20, lembrem-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então a Bíblia diz que a gente precisa se tardar ao irar, né? Ireis, mas não pequeis, né? E eu tenho um exemplo de uma pastora, Elisa Beveri, inclusive em um dos devocionais dela, né? Forte, ela coloca que ela tinha muita facilidade em se irar. Ela diz que muitas vezes, quando ela via, ela já tinha soltado, já tinha falado, já tinha, né, já tava virada, já tava... O versículo que eu quero deixar para vocês está em Salmo 141:3, que diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, ela quis dizer assim: Deus, vigia, eu não consigo sozinha. Então, me ajuda a vigiar os meus lábios, ajuda-me a vigiar as coisas que eu falo, porque muitas vezes, amados, não sei, como pode ser um hábito se irar, você fala coisas que você depois se arrepende. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ou seja, a nossa vida em si, como a palavra de Deus diz, ela é frutos de semeadura. Então, aquilo que você semear, você vai colher. E às vezes você fala coisa no calor do momento que você não gostaria de falar, coisas que você não gostaria de colher. Outro mau hábito é a preguiça, né? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 6:6-11, né? Ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Elas não têm líder, elas não têm chefe, elas guardam a comida do verão para comer no inverno, né? Então, a gente precisa aprender com elas. Muitas vezes, a gente deixa a procrastinação tomar a nossa vida. Às vezes, sabe aquele negócio de se você tem algo para fazer hoje, faça? Então, faça hoje, faça com o teu coração. Outro é os vícios, né? Os vícios, os excessos. A palavra diz em Gálatas 5:19-21, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta,
a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso. A questão dos excessos, às vezes você pode pensar, mas é só uma bebidinha, só um pouquinho, não vai fazer a diferença. Mas é o pouquinho, é aquele negócio, né? De grão em grão a galinha enche o papo, ou então as raposinhas que fazem mal à vinha. Então começa sempre com pouquinho, com não vai ter problema, nada a ver. Então a gente precisa ter cuidado quando a nossa mente coloca essas questõezinhas, né? Não tem nada a ver, é só um pouquinho. É só agora, né? E isso muitas vezes nos tira da presença de Deus. E isso acaba, sabe o que, amados? Acaba tirando a plenitude de Deus da nossa vida. Acaba tirando aquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes, Deus tem um propósito maravilhoso para você, mas a gente está jogando fora pelo pouco, pelo nada a ver. Não vai fazer diferença. Olha só, se você se identificou com algum desses maus hábitos, comenta aqui embaixo. Comenta aqui, eu tenho dificuldade com isso, eu sinto que isso não é tão fácil para mim. Comenta aqui, nós estamos aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, amém? Mas há uma questão, né? Como mudar esses maus hábitos? Então, primeiro, você precisa reconhecer, você precisa se arrepender. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente precisa ter isso no nosso coração. Você precisa, primeiramente, reconhecer. Quero colocar um pequeno testemunho, né? Algo que vem de mim. Sabe, amados, antes eu falei a questão da procrastinação, né? Até mesmo esse canal, a abertura desse canal é algo que eu vinha procrastinando. Ou seja, Deus já havia falado comigo, já faz muito tempo que eu tenho isso no meu coração, mas eu dizia, Deus, eu não tenho um vídeo, eu não tenho um celular, eu não tenho algo que, né, eu não tenho quem filme, eu não tenho quem edite. Deus me incomodou de forma sobrenatural. E eu disse, vai do jeito que eu tiver e como eu tiver para fazer. Um dos outros vícios que muitas vezes a gente não cuida é a questão da mentira, né? Às vezes você cuida com uma mentirona, né? Mas as pequenininhas você vai lançando. Eu me lembro de uma situação em um trabalho, um lugar onde eu trabalhava, onde um funcionário veio e pediu para mim, olha, você pode dizer que eu ganho tanto porque alguém vai ligar e eu preciso, né, receber um valor lá e eu preciso que você diga que eu ganhei tanto. Eu olhei para ele, correndo o risco de perder o emprego, e disse, olha, eu não vou mentir. Então, se você quiser arranjar outra pessoa para fazer isso para você, fica à vontade. Mas eu não vou fazer isso. Eu também, muitas vezes, já caí em próprias mentirinhas. Eu não estou brincando. Às vezes você quer falar uma coisa, por exemplo, eu vou fazer. Você já disse que já fez. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, a gente precisa ter cuidado. O pai da mentira tá por aí. Outra coisa, amados, a gente precisa buscar força no Espírito Santo. Em Gálatas 5, do 22 a 23, vai falar sobre os frutos do Espírito. A gente precisa produzir os frutos do Espírito na nossa vida. Então, eu oro para que você consiga, sabe, que você busque a Deus, peça ajuda a Ele. Como eu falei com você sobre a Elisa Beveri, né, ela pediu a Deus, Deus fecha a porta da minha boca, ela foi a Bíblia, ela foi a palavra, ela orou a palavra. Eu digo para você, amado, se você não sabe o que orar, ore a palavra, fale a palavra, declare ela na tua mente, no teu coração. Se possível, pendure versículos aí na sua casa, versículos que lembrem, que te tragam esperança e que lembrem aquilo que você precisa ser em Deus. E a outra coisa, amados, a gente precisa substituir os maus hábitos por bons hábitos. Não adianta a gente saber o que a gente faz errado se a gente não procura fazer o certo, né? Então a gente precisa mudar. Eu quero que você entenda que todos nós temos fraquezas. Mas Deus, Ele é fiel, Ele é justo, né? E Ele nos ama. Eu quero que você entenda isso. Todos nós vamos ter fraqueza.
É difícil você encontrar a pessoa perfeita, a pessoa que não erra, que não falha. Eu coloquei, inclusive, algumas falhas minhas ali pra você, mas posso te garantir que eu tenho bem mais. Posso dizer que Deus tem me transformado dia após dia. Deus tem feito algo no meu coração, na minha vida. E a palavra de Deus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu estou trazendo aqui coisas que transformaram a minha vida, coisas que têm feito a diferença. Outra coisa, você precisa buscar uma vida em santidade. Você precisa buscar viver o cada dia com Deus. Orar, ler a Bíblia. Então, eu quero estar fazendo uma oração com você. Eu peço que você feche os teus olhos, coloque a sua mente, seu coração em Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida desta pessoa que está aí, Pai, que o Senhor venha abençoar, venha guardar, venha cobrir com teu sangue, que essa palavra, Jesus, venha tocar o seu coração, a sua vida e possa gerar uma transformação, Pai. Que elas possam decidir, Senhor Deus, não viver mais, Deus, em cima de maus hábitos, Pai, mas, Senhor, transformar com bons hábitos, que elas possam, Senhor, fazer a diferença na sua casa, no seu lar, Senhor Deus, no seu trabalho, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dos teus filhos, para honra e glória do teu santo nome. Amém. Então, se essa palavra, amados, falou com você, comenta aqui. Se você sentiu, tocou teu coração baixo e realmente é verdade, deixa um like. E se você acha que pode falar com mais pessoas, compartilha, amém? Um beijão e até a próxima.